Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. E hoje falamos de um assunto que é de extrema importância. Sabemos que em tempos de saúde personalizada, customizada, o auxílio da inteligência artificial é fundamental no sentido de ter maior precisão, seja no diagnóstico, seja no tratamento e na prevenção. E para isso eu tenho uma satisfação imensa de alguém que eu conheço faz muito tempo e admiro, o professor Giovanni Cerri, que está hoje com a gente. O professor Giovanni, ele é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, ele é extremamente envolvido em novas tecnologias, em futuro da saúde, todo esse assunto, e hoje ele é presidente do Instituto de Inovação do HC, o Inova HC, é também, faz parte da membro da Academia Nacional e Paulista de Medicina, ele preside o Instituto Coalizão Saúde, ou seja, é uma lista grande de afazeres. E hoje também ele é responsável pelo serviço diagnóstico e imagem do Hospital Sírio-Libanês, exatamente por ser um radiologista. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Hoje o Dr. Renato Kifuri não está aqui com a gente, mas ele mandou um forte abraço também. É uma honra a gente poder falar de um assunto tão inovador com alguém que tem uma história por trás disso em relação a isso. Eu já começo te perguntando exatamente como é que você foi, desde quando você se interessa pelo assunto e como é que você entrou nessa área. Obrigado, Rosana. É um prazer estar aqui, falar sobre essas questões de transformação digital na saúde, tecnologia. Eu acho que a medicina vai mudar muito nessa próxima década. Vai mudar muito e rápido. Espero que essa transformação tecnológica leve a um melhor acesso da população à saúde, que ajude a reduzir a desigualdade e também ajude na sustentabilidade, porque são tecnologias que não vão impactar em aumento de custo, mas vão impactar em aumento de eficiência, né? Assim, o radiologista, eu sou radiologista, o radiologista sempre teve uma vinculação grande com tecnologia. Quando se discutia a teleconsulta antes da pandemia, o radiologista já fazia teleradiologia há 15 anos, né? Então, e até o ano passado, 70% dos algoritmos de inteligência artificial aprovados pelo FDA eram relacionados com diagnóstico por imagem. Então, tecnologia, por ser uma Faz parte especialidade muito do DNA do tecnológica, exatamente. radiologista. Então, muito das novas tecnologias entram através do radiologista. E em relação à inteligência artificial, em 2020, nós criamos o primeiro laboratório de inteligência artificial na saúde, no Instituto de Radiologia. Foi uma parceria com a Siemens. E levantamos a primeira plataforma de inteligência artificial para diagnosticar Covid pulmonar, tá? Nós conectamos a nossa plataforma mais de 60 hospitais no Brasil inteiro. Sabe bem, Rosana, como infectologista, que o diagnóstico demorava, né? Os exames de sangue, no começo, demoravam uma semana, 10 dias para ficarem prontos. Então, a nossa plataforma, os médicos colocavam o caso de tomografia na plataforma, ainda não existia muita expertise, as pessoas não estavam acostumadas com o diagnóstico de Covid pulmonar. Em 3 minutos, nossa plataforma dizia se o caso era suspeito de Covid e a extensão da doença. Ou seja, praticamente, boa parte das internações na época eram feitas através do diagnóstico pela tomografia pulmonar. Então, foi muito impactante, né? Como nessa época que o diagnóstico demorava, essa plataforma de inteligência artificial, que foi, vou dizer, a primeira grande plataforma de inteligência artificial utilizada no Brasil, pôde ajudar, né, os médicos a fazer diagnóstico de Covid pulmonar e também ajudar a estabelecer a gravidade da doença. Tem até eu estava vendo um estudo da Universidade de Stanford, que eles exatamente vão nessa linha de você reduzir o tempo, exatamente para ter maior eficiência. E eles faziam lá, eles pegavam os dados dos pacientes, através da inteligência artificial, para já fazer um diagnóstico de uma provável sepse, ou seja, que é uma emergência na infectologia em especial, exatamente para você poder ter essa melhor eficiência no sentido de... E daí eu te pergunto... Agora, é importante dizer o seguinte, que
por trás dessa plataforma de inteligência artificial, nós tínhamos radiologistas que iam revisando os casos. Ou seja, a plataforma respondia rápido, mas os médicos radiologistas revisavam os casos. Ou seja, uma validação, exato, vamos dizer assim. Não era uma coisa só automática, né? Indo nessa linha, e já te falando que eu tenho bastante contato com os médicos mais jovens, por causa do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e a gente vê que exatamente isso que às vezes o pessoal se questiona, né? Será que até onde a inteligência artificial, e eu te pergunto, só para você definir o que é a inteligência artificial generativa, no sentido de no futuro da saúde, e se isso eventualmente poderá substituir de alguma forma a medicina humanizada? Como é que é a tua visão em relação a isso? Então eu vou contar um pouco a história da radiologia na questão da inteligência artificial. 7 anos atrás, um cientista de dados, ele, num congresso nosso em Chicago, que é o congresso do RSNA, é o grande congresso de especialidade, ele praticamente anunciou que o radiologista era uma raça em extinção. Certo. Que a inteligência artificial ia fazer o papel do radiologista. E ele recomendava que as instituições não formassem mais radiologistas, né? Falou isso com essas palavras. E isso teve um impacto enorme. A nossa residência de radiologia do HC, super concorrida, teve 0 candidatos da Faculdade de Medicina da USP. Uhum. Claro, nós tínhamos candidatos de muitos outros lugares, nunca deixamos de preencher as vagas, mas tivemos durante 2 anos 0 candidatos da Faculdade de Medicina da USP. Veja o impacto e o estrago que causou uma afirmação totalmente equivocada, né? Na verdade, hoje sabemos bem que a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela ajuda o médico, o profissional de saúde, a poder exercer a medicina com mais eficiência e precisão. Vamos dizer, a eficiência já existe, precisão vai ser aprimorada e vai estar cada vez mais presente na inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que os médicos vão usar. Eu digo que os radiologistas que não usam inteligência artificial vão ser substituídos pelos radiologistas que usam inteligência artificial. Assim como foi a radiologia convencional foi progressivamente substituída pela tomografia, ressonância magnética, ultrassom. Então, a radiologia é uma especialidade em movimento tecnológico e a inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta que vai ajudar o radiologista a poder atuar com mais precisão, com mais eficiência. E me fala uma coisa, então, assim, se eu entendi, não há uma substituição na medicina humanizada, mas você vai ter que aprender a lidar com a inteligência artificial, é uma ferramenta que você vai ter que ter exatamente para você poder exercer uma medicina de maior precisão. Eu digo uma coisa, com os novos algoritmos, né? Aliás, hoje mesmo nós tivemos a apresentação de um algoritmo de uma startup nacional chamada Lia Health, que apresenta um algoritmo que, enquanto o médico faz a consulta com o paciente, esse algoritmo faz um resumo da consulta. Ou seja, poupa ao médico o tempo que ele gasta para fazer um resumo de consulta e transcrever para o prontuário eletrônico. Assim como existe um outro algoritmo que faz um resumo do prontuário do paciente, do histórico do paciente. E o médico, antes de começar a consulta, ou antes de fazer examinar um paciente no hospital, ele já tem um resumo do prontuário. Se nós somarmos o tempo que o médico economiza com esses 2 recursos, né, que são dos recursos de inteligência artificial generativa, o médico vai ter mais tempo para dedicar ao paciente. Ele vai poder olhar mais para o paciente, conversar mais com o paciente. Ou seja, isso mostra, né, como a inteligência artificial generativa, que a inteligência artificial generativa ela aprende, ela evolui. Tá? Então, é uma inteligência em movimento. Né? Com esses algoritmos, o que eu posso pensar é que o médico vai poder ter mais tempo
para dedicar na consulta e vai ser retirado do médico, do profissional de saúde, tempo gasto em burocracia. Então, um aspecto muito positivo. Muito positivo. Vai aumentar a oportunidade de uma consulta humanizada e não diminuir. Não, e mesmo em termos de gestão, né? A gente vê um dos grandes problemas, a gente viu na pandemia, vimos agora com a outra, o surto de dengue que nós tivemos, hospitais completamente lotados de pacientes, e às vezes você perde a oportunidade de fazer uma triagem inicial bem feita. Exemplo da dengue. Dengue é uma doença que não é para ninguém morrer de dengue. Uma vez que você tem uma assistência no tempo adequado e da forma adequada, e o que acontecia muitas vezes é que você tem dificuldade na gestão de identificar aquele paciente que não dá para esperar e ele tem que ser logo atendido dos outros. Então, eu vi até uma apresentação que eles tentaram com um robô, né, que fazia a triagem num pronto atendimento, e absolutamente ele não só foi validado, como ele foi muitas vezes melhor do que o próprio médico. E isso fazia com que você reduzia de novo, o tempo entre você ter a informação e você poder agir. Então, acho que é nessa linha que a gente caminha. Inteligência artificial, sem dúvida, hoje é muito importante para aumentar a eficiência do sistema de saúde, de toda a cadeia do sistema da saúde. Incluindo o SUS, e você vê isso também sendo aplicado no SUS. Sem dúvida, sem dúvida. Nós utilizamos algoritmos de inteligência artificial e eu vejo que essa questão da transformação digital, que envolve também inteligência artificial, é uma tecnologia que ela não custa caro. Nós sempre associamos a tecnologia no passado a aumento de custo. Uhum. Ressonância magnética, tomografia, tudo isso aumentar o custo, novos medicamentos. Na transformação digital, as novas tecnologias, elas vão ajudar na sustentabilidade, melhorar a eficiência do sistema, reduzir o custo. Por isso, elas vão ter que ser utilizadas amplamente no SUS. Elas são fundamentais para essa transformação de um sistema mais eficiente. O que o SUS precisa, até mais do que o sistema privado, porque no SUS tem menos recursos. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que, lógico, a gente fala muito das vantagens, né, da inteligência artificial, de tudo que está vindo por trás disso, que depois vou até que você querer ouvir de você o que você pensa num futuro agora a curto e longo prazo. Mas uma coisa que me preocupa, né, a gente como infectologista, a gente sempre é todos nós somos contra a automedicação, ao uso de antibióticos sem necessidade, e assim vai. Você não acha que talvez o uso vou dar um exemplo, ChatGPT ou qualquer outro dessas plataformas, onde o paciente tem acesso, ele vai colocar os sintomas, etc., isso não poderia induzir algum erro, seja na automedicação ou algum erro, inclusive de não estar tão validado que estão nessas plataformas? Veja, Rosana, eu acho que nós, né, médicos de uma geração, né, que não foi digital, né, nós vivemos a época onde o paciente, né, que era muito submisso, que era muito obediente, que enxergava o médico em outro patamar, Uhum. passou a ter mais controle, né, das suas vontades, mais conhecimento sobre a sua doença. Isso surgiu muito com o Google, né? Então, o paciente passou a acessar as informações, o paciente passou a querer saber sobre a doença, sobre sintomas. Então, eu acho que a inteligência artificial apenas está aprimorando um pouco isso, né? Quer dizer, o ChatGPT, ele é muito rápido, né? Ele responde as perguntas, a pessoa não precisa nem procurar no Qualquer Google, né? pergunta. Mas eu vejo que, assim como nós, né, os médicos sobreviveram ao Google, os médicos também vão sobreviver ao ChatGPT, porque os pacientes vão aprender que as informações do ChatGPT, assim como do Google, não são 100% confiáveis, né? E que ele vai precisar procurar um profissional, um especialista, né, um médico, para poder se tratar de forma adequada.
Eu acho que isso aconteceu, né, a partir da introdução do Google, e eu acho que o ChatGPT apenas é uma evolução que vai trazer informação para os pacientes, mas eles vão continuar buscando um médico quando precisarem ser tratados. Você vê, imagino, a necessidade de a gente ter uma regulamentação, né, em relação ao uso da inteligência artificial e os riscos que podem isso ter em relação tanto aos pacientes, aos dados, etc. Queria que você comentasse um pouco como é que anda esse processo. A regulação é necessária, mas nós, da saúde, nós já temos agências reguladoras, né? A Anvisa tem o papel de regular todos os produtos da saúde, sejam equipamentos, sejam medicamentos. Então, a saúde já tem uma regulação, o que talvez em outros setores não sejam tão regulados. No projeto de lei que corre no Senado para regular a inteligência artificial, ele é um projeto muito restritivo. Coloca a utilização de inteligência artificial na saúde como alto risco. Ou seja, isso inibiria fortemente a utilização de inteligência artificial, né? Assim como ele trairia enorme prejuízo ao desenvolvimento de algoritmos e soluções aqui no Brasil, por transformar isso num custo muito elevado. Então, eu diria o seguinte, eu diria que a inteligência artificial tem que ser regulada, porque, primeiro, é importante na questão da proteção de dados dos pacientes, ou seja, a inteligência artificial tem que ter mecanismos de proteção dos dados do paciente. Isso já está regulamentado por uma lei. E talvez um cuidado importante seja que nem todos os algoritmos que são utilizados fora do país, eles podem ser utilizados aqui. Então, nós simplesmente... Dá um exemplo, só para a gente entender isso. Por exemplo, um algoritmo que é feito na Suécia ou na China, né? A diversidade populacional, né, é muito diferente, né? Nós temos uma diversidade muito grande. Por exemplo, esses algoritmos poderiam discriminar a questão da cor, né? São populações com características raciais muito mais uniformes, né? Então, nós temos que validar os algoritmos aqui no Brasil, né? Que é basicamente o que nós fazemos. De acordo com a nossa realidade. É muito importante validar o algoritmo. O algoritmo que é produzido, que é feito disponibilizado, ele tem que ser validado dentro da nossa realidade. Poder ver se ele funciona dentro dos padrões nacionais, né? Então, isso é muito importante, que não é porque um algoritmo foi produzido que ele vai funcionar, né? Isso acontece no mundo inteiro, né? Muitos algoritmos que vêm como algoritmos que podem ajudar muito no diagnóstico, que vão impedir erros, eles não são isto na realidade. Então, os algoritmos têm que ser testados, têm que ser validados. Talvez customizados para a nossa realidade, dá para usar essa palavra? Customizados, eu diria melhor, nós devemos estimular, né, a nossa comunidade científica, a nossa indústria, a produzir algoritmos aqui no Brasil, né, dentro das nossas necessidades, desde das necessidades do Sistema Único de Saúde, atendendo o que é prioritário para nós, né? Então, a regulação é importante, Mas ela não pode ser restritiva. Isso, a regulação deve existir para que os algoritmos não sejam discriminatórios, né? Mas não pode ser restritiva. A inteligência artificial vai estar presente com grandes benefícios em toda a cadeia da saúde. Nós temos que utilizar esse recurso tecnológico para beneficiar os nossos pacientes. Eu diria que o problema da inteligência artificial é que ela se vendeu mal no começo. Eu diria que o marketing da inteligência artificial foi muito negativo, como a história que eu contei da radiologia no começo. Lógico, né? Quer dizer, achou que ia acabar com a... muitas profissões viram a inteligência artificial como uma ameaça. Não, vou te dar um exemplo da microbiologia, mais perto da minha área. Mesma coisa, a gente fala, microbiologista pode mudar de ramo porque, né, vai ser substituído. E não é bem isso, muito pelo contrário. Né? Então, Nós temos uma muitos série passaram de a odiar a inteligência artificial. E isso, quando foi para a área da comunicação, na questão
eleições, foi visto como uma ameaça. Agora, na saúde, a inteligência artificial vai trazer muito mais benefícios do que, eventualmente, ameaças. Nós precisamos utilizar esse recurso tecnológico, assim como outros recursos tecnológicos, o computador, por exemplo, o celular, trouxeram benefícios para a sociedade. E já encaminhando aí para a gente, né, tanta conversa, tanta coisa boa, mas eu queria falar com você do futuro, né? E, lógico, a gente já está falando de coisas futuras, mas eu estou imaginando como é que você vê a prática médica, né, a medicina ou a área da saúde. Vamos falar, sei lá, em 5, em 10 anos, essa revolução enorme que a gente está tendo. Como é que você imagina, pensando em Brasil, né, em um Brasil deste tamanho, com uma diversidade enorme de assistência, né? Eu faço um projeto social na Amazônia com a população ribeirinha que este ano está começando a ter internet. Sim. O cabeamento está chegando lá, o que ajuda muito a gente em telemedicina, numa população tão isolada. Então, eu te pergunto, como é que você vê daqui a, sei lá, 5 anos, como é que vai estar a saúde no sentido de aplicabilidade com a inteligência artificial? Se você quiser dar um cenário aí que você imagina. Assim, eu vejo que nós estamos vivendo a era da transformação digital. E essa era, na minha opinião, vai ser muito inclusiva, né? Desde que nós começamos nossa plataforma de inteligência artificial, nós buscamos conectar, né, áreas assistidas. Nosso primeiro piloto foi na região amazônica, né? Onde nós conseguimos atender a população através de teleconsulta, com os médicos no HC, atendendo a população lá, com 90% de resolutividade e mais de 90% de NPS, ou seja, os pacientes gostam da teleconsulta desta forma, né? Uhum. Aliás, como foi um projeto que nós fizemos junto com o governo britânico, essa informação nós tínhamos que, na Grã-Bretanha, os pacientes davam uma nota maior, um NPS maior, para a teleconsulta do que para a consulta presencial, e isso nós vimos aqui também. Daí nós observamos o problema da conectividade, mas nós precisamos conectar. Para ter uma saúde digital eficiente, nós precisamos de conectividade. Aí nós desenvolvemos o projeto 5G na saúde, mostrando que em qualquer lugar do Brasil nós podemos ter uma boa conectividade utilizando 5G, seja por sistemas via satélite, ou seja, pela telefonia. E daí, para aprimorar essa transformação digital, hoje nós temos a inteligência artificial. A inteligência artificial vai poder impactar. Como a inteligência artificial pode avaliar dados em grande quantidade, ela vai ter muita importância para políticas públicas, né? Gestão de populações, né? Avaliar populações para saber quais são os problemas, né? Ajudar os profissionais da saúde a colocar prioridades. Então, isso eu vejo como um grande auxílio da inteligência artificial, nessa análise de dados. Mas a inteligência artificial impacta em todo o processo administrativo, auxílio nas compras, ajuda muito nesse primeiro contato com o paciente, né? Podendo esses chats podem ajudar a triar o paciente, conduzir o paciente para as consultas, e vão impactar nessa gestão, né, do paciente na linha de cuidados. Então, tudo isso impactando na eficiência, mas eu acho que o grande passo vai ser que a inteligência artificial vai começar a impactar na redução do erro, tá? Ou seja, para o radiologista, vai ajudar o radiologista a não perder lesões. Isso já acontece na mamografia, no acidente vascular cerebral, nas fraturas, nódulos pulmonares. Ou seja, à medida que a inteligência artificial for sendo utilizada dentro da assistência, vai ajudar a reduzir o erro médico ou o erro no hospital, o erro na administração de medicamentos, em alertas, pacientes de UTI, quando existe uma mudança de parâmetros, a inteligência artificial rapidamente vai lidar ao médico para que ele possa intervir
de uma forma mais rápida. Reduzindo o tempo. Ou seja, vai aumentar a eficiência, né, e vai impactar em algo que é muito importante, que é na segurança do paciente, né? Vai aumentar a precisão no diagnóstico, na terapêutica, nas condutas, nos protocolos. Então, eu vejo que essa transformação digital, ela traz grandes oportunidades, né, de poder trazer uma população que hoje tem um acesso difícil, e acesso difícil não é só a população que está na região amazônica, está na periferia das grandes cidades, poder reduzir essa desigualdade de tratamento, porque a transformação digital, a inteligência artificial pode ajudar muito na capacitação de profissionais de saúde em todo o território e, finalmente, poder ajudar justamente na precisão do diagnóstico do tratamento. Então, eu vejo grandes benefícios nessa cadeia. E é claro que, como toda absorção de tecnologia, ela precisa de capacitação, é um processo gradual e contínuo, mas eu vejo isso como algo que vai ocorrer nesses próximos 10 anos. Eu diria, ótimo, nossa conversa está uma delícia, mas eu diria que, resumindo o que você está falando, e é isso mesmo, primeiro a otimização de recursos, né? Ainda mais num país como o nosso, é fundamental. Você diminui desperdício, né? Quantas vezes você, mesmo na parte diagnóstica, você pede um exame que já foi pedido por outro colega e se repete e assim vai. Mas principalmente na segurança do paciente, ou seja, você reduz danos, você reduz erros. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recado, né, para os jovens, para os médicos jovens que estão iniciando a carreira agora, no sentido de que eu voltei de um congresso de infecto falando, nós temos que aceitar isso, porque é uma ferramenta para nós, né? Então, eu brinquei, eu falei, aceita que dói muito menos, e você trabalha com isso. Então, eu queria a sua mensagem final, antes da gente encerrar, exatamente para esse médico jovem, esse profissional que está iniciando agora a sua carreira, e como é que ele deve lidar com isso? Quer dizer, ele já deve agora estar, né, ligado a toda essa revolução tecnológica. Sem dúvida. Eu vejo que, assim como a nossa geração, né, aprendeu também teve uma transformação, né, e teve que se adaptar ao computador, a novas tecnologias. Eu, como radiologista, ao ultrassom, à tomografia, à ressonância, né, ao PET-CT, a inteligência artificial para as novas gerações, para os médicos que estão se formando agora, ou que já estão atuando, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta muito valiosa, que vai facilitar a vida, o dia a dia desses médicos. Então, para não encarar a inteligência artificial como uma ameaça, mas encarar como um importante aliado no exercício da medicina e que também vai ajudar a dar mais segurança para o paciente. Então, como uma ferramenta muito benéfica, que vai fazer a parte do dia a dia de todos nós no futuro. Então, o melhor é realmente nós irmos nos capacitando e conhecendo os recursos e os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para a saúde. Muito bom. Agradeço demais a conversa, agradeço demais os ensinamentos do professor Cherry, professor da Faculdade de Medicina da USP. Hoje ele é do Instituto de Inovação do HC, o Inova HC, entre outras várias afazeres. Recomendo que você veja esse podcast, esse episódio, converse com os seus amigos, não deixa de seguir a gente no @Rosana Richman no Instagram, o @Renato Kifuri também no Instagram e, lógico, o @R3K Oficial e em todos os tocadores aí de podcast, Spotify, etc., que tem vários episódios. Agradeço muito mesmo a nossa conversa e espero contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço, Rosana. Sempre foi muito bom poder conversar com você sobre tecnologia. Isso aí.